sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do terceiro ano do Colégio Emaús. E aí, terceiro ano, beleza? Essa videoaula, então, nós vamos entender aí um pouquinho mais sobre a teia alimentar, né? A gente teve uma aula exclusivamente das cadeias, a gente já falou um pouquinho sobre as teias alimentares, né? Sobre como que elas funcionam, né? E destrinchar os organismos, os seres vivos que compõem, além de falar também a importância de preservar toda a teia alimentar. Então, a teia alimentar representa melhor um ecossistema porque mostra as diversas relações que podem existir num ecossistema, no meio ambiente. É importante dizer que em um ecossistema não existe uma cadeia alimentar isolada, aquilo que a gente já falou. Existe várias cadeias, né? Vamos pegar, por exemplo, uma cadeia. Uma plantinha, vem um inseto, se alimenta da planta. Vem um pássaro, se alimenta do inseto. Vem uma cobra, se alimenta do pássaro. Formamos uma cadeia, né? Agora, olha só. Essa cobra não vai se alimentar só do pássaro. Ela pode se alimentar também de um rato silvestre, outras espécies de aves. Então percebam que ela pode se relacionar com outras cadeias. Então aí a gente vai chegar então no conceito de teia. A gente vai entender melhor este raciocínio nas imagens. Então não existe, né, um fato de ser uma cadeia isolada, pois um mesmo organismo pode ocupar diferentes níveis tróficos. É o caso dos onívoros, porque o onívoro, olha só, ele pode se alimentar de vegetal e carne. A gente já viu isso, né? Ao se alimentar dos vegetais, eles são consumidores primários, mas se alimentar de animais, eles podem ser considerados consumidores secundários, terciários e assim por diante. Aí uma atenção, pessoal, tá? Porque sempre quando a gente estiver estudando a teia, cadeia alimentar, a gente vai estar sempre utilizando setas que vão mostrar quem que é a presa, quem que é o predador. Outro conceito que a gente já falou aí. Vamos voltar aqui um pouquinho. Olha só, as setinhas aqui, né? Isso aqui é uma teia alimentar. Eu tenho um ser vivo aqui que é a planta, o produtor. Então, a seta vai estar sempre mostrando: este é o predador deste. Este é o predador deste. Este é o predador deste. Este leão é o predador deste. Este leão é o predador deste. Esta ave aqui, né? Esse gavião é o predador deste. Então, vamos lá. Predador, presa. Predador, presa. Predador, presa. Predador, presa. Percebam que um ser vivo ele pode ser enquadrado como predador em um certo momento e como presa em outro momento. Vamos no caso aqui da serpente. Tem uma seta chegando até a ela. Então, ela é o predador do rato. Só que tem uma seta saindo dela. Então, ela é a presa do gavião, tá? Quando um ser vivo, né, sai uma seta dele, quando sai uma seta do ser vivo, né, de um ser vivo, quer dizer que ele é a presa. Quando está chegando alguma seta até o ser vivo, quer dizer que ele é o predador. Percebam que o leão, não está saindo nenhuma seta dele, nenhuma nele, né? Só chegam, por quê? Porque ele é o predador topo de cadeia. E um animal vai se alimentar, vai predar do leão, deste grande felino, tá bom? Por isso que ele é chamado de predador topo de cadeia. Então aí é uma atenção, né? Representar uma cadeia ou uma teia, tá? Devemos utilizar uma seta para indicar a direção do fluxo de nutrientes e energia. Ou seja, que animal que está se alimentando do outro para extrair energia. Essa seta pode ser lida como serve de alimento para, né,
Planta serve de alimentos para coelho, coelho serve de alimentos para coruja. Ou presa do coelho, coelho predador das plantas. Coelhos presa de coruja, coruja predadores de coelhos. Aí novamente mostrando a imagem, tá? Então, quando a gente fala em relação de alimentação entre organismos e transferência de energia, logo nós temos que lembrar da cadeia alimentar. Transferência de energia. Por quê, pessoal? O rato, ele se alimenta para ter energia. Você se alimenta para ter energia. As corujas se alimentam de rato para ter energia. As serpentes também se alimentam de rato. Precisam de alimentar do rato para ter energia. Então, a alimentação está relacionada com energia, tá? Então, é o que a gente chama de transferência de energia. No entanto, não representa fielmente o fluxo de energia e de nutrientes do ecossistema, sendo esse mais bem representado pelas teias alimentares. Então, a teia alimentar ela é muito mais completa do que uma cadeia alimentar, porque todos os seres vivos estão sendo relacionados. Quer ver? Vamos fazer uma teia aqui, vou fazer uma teia junto com vocês. Plantinha, rato, serpente, gavião. Uma teia. Formei, uma cadeia. Aqui de tudo é uma teia. Vou formar uma cadeia. Árvore, rato, cobra, gavião. Uma cadeia. Agora, outra cadeia. Árvore, rato, este felino aí, esse felino de pequeno porte, tá? Então, ele come o rato come o fruto, a folha, né? Então, árvore, rato, este felino e leão, outra cadeia. Então, uma cadeia aqui, outra cadeia aqui, formando uma teia. Então, as teias alimentares nada mais são do que várias cadeias alimentares conectadas, como a gente acabou de falar. As teias são complexas e mostram fielmente como o fluxo de nutrientes e energia ocorre em um ecossistema, uma vez que não existem cadeias isoladas na natureza. Pode anotar isso, porque isso é importante. Essa é questão de prova. Não existem cadeias isoladas na natureza. O que existem são várias teias. No caso das teias alimentares, o fluxo de energia e nutrientes ocorre de forma multidirecional. Por quê? Várias direções, multidirecional, várias direções. Não é igual uma cadeia que é só uma direção. Vamos fazer aquela cadeia aqui do rato. Aqui, ó. Árvore, rato, cobra, gavião. Unidirecional, uma direção só. Isso é uma cadeia. Agora, teia, multidirecional, várias direções, tá? Olha só. Árvore pode sair para o coelho, pode sair para o rato, pode sair para o cabrito. Do cabrito pode ir direto para o leão, pode ir para este lobo. Do coelho, então, pode o lobo comer, pode o felino predar, né? Então, são várias direções, formando uma teia. Então, é várias direções. Aqui, ó, multidirecional, tá? E a cadeia é unidirecional. Denominamos, então, de nível trófico um conjunto de indivíduos, tá? Que possuem uma alimentação baseada praticamente nos mesmos nutrientes. Isso quer dizer, por exemplo, que organismos herbívoros são classificados no mesmo nível trófico. Aí, são a posição que o organismo está, né? Então, temos o primeiro é sempre as plantas. Os animais herbívoros vão ser o segundo nível trófico, porque eles vão se alimentar de plantas. E assim em diante. Primeiro nível trófico, as plantinhas, vegetais. Segundo,
Quem que se alimenta de planta? Qualquer animal que vai se alimentar de planta, que são considerados herbívoros. Primeiro nível trófico, planta. Segundo nível trófico, animais que se alimentam de plantas. Terceiro nível trófico, animais que se alimentam de plantas. Pegou o raciocínio? Terceiro nível trófico vão ser animais que se alimentam de animais que se alimentam de plantas. Os carnívoros, tá? Então, no terceiro nível trófico pode ser que tenha sempre um carnívoro. Aí, né, o conceito então de nível trófico. Uma outra imagem aí que a gente já mostrei para vocês, né? A gente tem uma cadeia aqui, uma teia alimentar aqui à nossa esquerda, pequena, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 seres vivos. Vamos construir algumas cadeias com ela? Então, primeiro ser vivo, tomate, pé de tomate. Quem que se alimenta do pé de tomate? Poxa, pode ser um inseto, 2 tipos de insetos, pode ser uma ave também, né? Então, primeiro nível trófico, sempre a planta. Segundo nível trófico, gafanhoto, essa outra espécie aqui, uma ave. Terceiro nível trófico, pode ser o sapo, né? A ave, olha só, percebam que a ave pode aparecer como terceiro nível trófico, terceiro nessa cadeia, e nessa daqui, ó, ela vai aparecer no segundo nível trófico, tá? Porque ela pode se alimentar tanto de inseto quanto diretamente de uma semente. E é o mesmo caso da cobra também. Ela pode aparecer como 1, 2, 3, quarto nível trófico, nessas duas cadeias, ou terceiro nível trófico nessa última cadeia, tá bom? Bom, então os seres vivos aí, eles são classificados nos 3 níveis tróficos fundamentais. É produtor, consumidor ou decompositor, tá? Aí são só os nomes deles, porque a gente vai numerar. Por exemplo, produtor é sempre o primeiro nível trófico. Não existe produtor segundo nível trófico. Nível trófico é só a ordem, a colocação que o animal está, tá bom? Então, primeiro nível trófico é sempre produtor. Só que existem os produtores, os consumidores e os decompositores. A gente já falou, né, sobre isso. É bom até para a gente relembrar. Os produtores são organismos autotróficos. Nome difícil, né? São as plantas, pois eles possuem a capacidade de produzir o seu próprio alimento, tá? Seres produtores. Os consumidores. Quem que é consumidor? Aquele que consome. Então, todos os seres vivos que possuem a capacidade de se alimentar, tá? E os decompositores são, no caso, bactérias e outros micro-organismos que decompõem animais que vão morrer, tá? Então, produtor, consumidor e decompositor. Sem esquecer que os consumidores vai depender do tipo de animal. Ele come planta? Ele come carne? Ele come planta e carne? Qual que é o nome então? Poxa, consumidor que se alimenta de planta é herbívoro. Consumidor que se alimenta de carne é carnívoro. E o consumidor que se alimenta dos dois é onívoro. Tema aí da nossa videoaula. A gente já falou sobre isso, não podemos confundir nem esquecer destes conceitos. É muito importante salientar que um organismo em uma cadeia alimentar pode ocupar apenas um nível trófico, mas na teia pode ocupar diferentes posições, como a gente já disse, tá? O homem, ao comer o vegetal, por exemplo, comporta-se como consumidor primário. Então, o homem foi lá e comeu um chuchu, comeu uma fruta, consumidor primário. E, ao se alimentar de um herbívoro, comporta-se como consumidor secundário. Ah, Renan, alimentar-se de um herbívoro? Sim, existem pessoas aí que se alimentam de insetos. Já viram? Ele está se alimentando de um animal herbívoro, né?
Ou seja, o animal foi lá, comeu uma planta e o homem foi e se alimentou do animal. Consumidor primário, o animal. Consumidor secundário, o homem. Beleza? Novamente mostrando aí, tá? Lembrando que consumidor, a organização, né, vai variar, é diferente de nível trófico. Consumidor são os consumidores. Então eu tenho primeiro consumidor, 2, segundo consumidor, 3, terceiro consumidor, quarto consumidor. Só que o nível trófico do gavião aqui é outro. Ele é o consumidor quaternário. Só que vamos ver o nível trófico dele. 1, 2, 3, 4, 5. Ele é o quinto nível, ele está no quinto nível trófico e é o consumidor quaternário. Não entendi, Renan. Mas as plantas não são produtoras? Pois é, por isso mesmo. Então a planta não é consumidor. Então a gente começa a contar os consumidores através desse daqui, ó. Consumidor primário, secundário, terciário e quaternário. Só que o consumidor quaternário está no quinto nível trófico. Faça então esses exercícios aí relacionados a esta imagem, tá? Descobrir aí a posição de cada um, tá? Mais algumas informações, questões de 11 a 14 também. Para a próxima aula a gente faz a correção. Bons estudos, até a próxima videoaula e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.